Hoje eu me permito. Eu olho sem filtro para tudo que é belo na minha estrutura física e emocional. Aqui nós estamos falando de autoaceitação, nós estamos falando de amor próprio. Quando eu olho para a minha estrutura física, eu começo a perceber que eu tenho muitas partes do meu corpo que são belas. Eu começo a olhar para a perfeição da conexão dos órgãos que compõem o meu corpo e eu entendo que essa harmonia desses órgãos funcionar nessa movimentação saudável me gera disposição, me gera um bem-estar. Quando eu olho para os meus olhos, quando eu olho para a minha boca, quando eu olho para os meus ouvidos, são funções que complementam o nosso dia a dia, entra nos sentidos da vida, ver, ouvir, né, paladar, olfato, e aí a gente olha para as nossas mãos, para os nossos pés e a gente começa a entender o tato. Quando nós entendemos que isso beneficia e facilita a nossa vida, a gente começa a dar foco em tudo que está funcionando de forma adequada. E aí tem um ponto que faz muito sentido. Muitas vezes a gente só dá conta e valoriza quando a gente perde ou deixa de funcionar ou quando nós estamos com uma lesão. E aí a gente olha e fala: nossa, como que incomoda uma unha encravada, como que incomoda uma dor aqui, uma dor ali, porque de repente eu não fui flexível, eu não me cuidei no momento certo. Só que esse olhar agora, eu só trouxe esse ponto para que a gente possa fazer a virada de chave, olhar tudo que está funcionando na mais perfeita harmonia. E quando a gente faz isso, a gente começa a entender que nós temos muito mais para agradecer e estar feliz com o nosso corpo do que mesmo, às vezes, para a gente reclamar. Eu também não estou falando aqui para deixar de se cuidar ou para deixar de ter vaidade. Mas no primeiro momento, quando a gente aceita os momentos da nossa vida, principalmente a idade, quando a gente entende que isso compõe uma experiência na nossa estrutura, a gente começa a organizar as coisas de forma mais adequada. E aí a gente vai para a questão emocional também. Antes de eu olhar para uma parte que de repente não está tão equilibrada, eu olho para o que eu sou muito bom em movimentos emocionais. Isso faz ligação com tudo que a gente está falando durante essa semana, principalmente com o que a gente falou no dia de ontem. Quando eu começo a me aceitar, a minha voz, o meu movimento que eu tenho para fazer um exercício, o movimento que eu tenho em direcionamento em atitudes e comportamentos, quando eu olho para os meus melhores pensamentos, como eu consigo ressignificar as coisas, eu vejo a grandiosidade que compõe o meu ser. E aí tudo começa a fazer sentido. Quando a gente olha e a gente consegue se amar, isso vai fazer total diferença, porque vai trazer resultados positivos em todos os aspectos da vida. Aspecto conjugal, aspecto familiar, aspecto do trabalho, porque a gente se sente mais seguro, com mais segurança e faz a gente querer continuar fazendo movimentos e aí se torna um ciclo vicioso para um lado positivo. Quanto mais eu me admiro, quanto mais eu me amo, quanto mais eu aceito o meu corpo da forma que ele é, mais faz eu ir adiante. E quando eu falo eu aceitar o meu corpo como ele é, não é porque de repente a gente não está com a cinturinha ideal, quando a gente não está com o abdômen ideal, ou com o braço ideal, com a perna ideal dentro do que a gente acredita ser ideal, mas eu digo no movimento da gente não deixar de fazer as coisas da vida. E também não é para se acomodar, mas é para a gente pegar os pontos fortes, valorizar através dos movimentos da vida o que nós temos de melhor. E aí sim a gente consegue melhorar o que a gente não está feliz no dia de hoje.
Esse movimento faz a gente entender que o ponto principal da vida é ter a gratidão, é ter a aceitação e poder olhar para o que tem de melhor ao nosso redor, em todos os movimentos. E aí sim, melhoria contínua faz parte da evolução humana. E quando eu estou conectado com a minha autoaceitação, com o amor próprio, eu consigo fazer movimentos mais diretos, eu consigo fazer movimentos mais contínuos e assim por diante. Porque se a gente ficar focado só no que está bom, no que não está bom, se a gente ficar com foco só nisso, talvez a gente se sinta desmotivado. Então o caminho é: eu acesso, eu aceito, eu valorizo tudo que tem de positivo em mim. E aí eu vou em busca depois de melhoria. É importante demais a gente se amar, porque quando a gente se ama e a gente se aceita, isso vai chegar até a outra pessoa. E faz com que a gente não espere que a outra pessoa faça isso pela gente, que ela traga em palavras isso para que a gente se sinta seguro, porque talvez isso não chegue, até mesmo porque nós estamos tão fechados nas questões de ver o que não está bom, que a gente não recebe a mensagem de forma positiva. É muito provável que alguém já deve ter chego a cada um de nós aqui e ter dado um elogio e de repente a gente falar: são seus olhos. E isso não é uma humildade positiva para a nossa vida. Pelo menos internamente a gente tem que integrar, a gente tem que valorizar isso que a pessoa está trazendo. Porque se a pessoa trouxer uma crítica, às vezes a gente agarra de unhas e dentes. Vamos nos agarrar, vamos nos valorizar, vamos fazer os movimentos já no que está bom, no que é belo. E aí as mudanças, as melhorias, elas acontecem de forma fluídica, acontece de forma natural. Vamos nos amar constantemente, vamos nos valorizar, vamos deixar o nosso melhor ficar em evidência na vida.